Olá pessoal, nesse vídeo então estou tratando da questão dos irmãos de Jesus. Na primeira parte do vídeo eu mostrei os documentos históricos e temos documentos que interpretam como Jesus tendo irmãos consanguíneos, ou seja, irmãos que seriam filhos de Maria, que seriam nascidos depois de Jesus. Tá? Então Maria e José teriam tido filhos, outros filhos depois de Jesus. Então esses seriam irmãos de sangue de Jesus. Então, eu dei os testemunhos que estariam dando uma interpretação nesse sentido. Agora, eu vou trazer uma outra interpretação, que é bastante antiga também, tá? Que ela começa com o proto-evangelho de Tiago, que foi escrito por volta do ano 150. E ali se trata de Maria virgem, virgem perpétua, tá? Então, Maria só teve um filho, Jesus, e por nascimento virginal. Os irmãos e irmãos de Jesus seriam filhos de José de um casamento anterior. José seria idoso quando se casou com Maria, jovem, e eles não teriam filhos, mas ele traria filhos de um casamento, porque ele era viúvo. Tá? Essa perspectiva já está em Tiago 150. Então, quando se diz que a virgindade perpétua de Maria começa só no século IV, não é correto. Isso aí já está no proto-evangelho de Tiago. É um documento de 150. Então, a virgindade perpétua de Maria é muito antiga na história da igreja. Tá? Bom, independente desse livro ser considerado apócrifo, mas é um documento que traz essa história. Né? Esse documento ele conta a história de que Maria, a jovem Maria, ela foi cuidada no templo até seu casamento. Tá? Essa história de você ter uma jovem sendo cuidada no templo, isso parece até que remete a um costume pagão, né? Porque as vestais de Roma era uma coisa parecida com isso. Né? E isso não bate com as tradições judaicas do Segundo Templo. Tá? Então, temos um problema aí dessa narrativa aí. Esses irmãos, então, segundo o proto-evangelho de Tiago, seriam irmãos por parte de pai. Né? Assim, não que Jesus tenha sido filho de José, entendeu? Assim, atribuído. Né? Jesus é atribuído ter sido filho de José, mas, na verdade, a tradição, desde o início, conta como ele tendo nascido do Espírito Santo. Né? Isso já é bem antigo, mas para as pessoas de fora, passa-se como se José fosse o pai. Tanto que José manteve o casamento com Maria exatamente para que não caísse Maria né? Ficasse mal vista ali. Então, ele manteve esse casamento ali. Né? Então, para todos, a princípio, Jesus seria filho de José. Né? Então, na verdade, então, eles não seriam consanguíneos, não seriam irmãos consanguíneos. Né? Seriam da parte de José, mas não seriam consanguíneos. Né? Isso faz sentido porque na cruz, aí vamos aí, mais alguma. Na cruz, em João 19, 26, Jesus, ao ver a sua mãe ao lado dela, o discípulo que ele amava, que seria João, né? Ele disse à mãe, mulher, este aí é o teu filho. Depois disse ao discípulo, esta aí é a tua mãe. Tá? Então, aparentemente a passagem diz o seguinte, que quando Jesus morresse, Maria ia ficar sozinha. Então, ele atribuiu ao discípulo que mais amava, João, filho de Zebedeu, João apóstolo, que teria escrito o evangelho, que cuidasse de Maria. Tá? Agora, daquele momento em diante, o discípulo cuidou de Maria. Isso evitaria que Maria ficasse desamparada. Ou seja, Maria não tinha outros filhos. Porque se Jesus nasceu, ele foi o primeiro, certo? Foi o primeiro. Então, quando Jesus morreu na cruz, com 7 filhos, né? 7 irmãos, teria alguém ali para cuidar de Maria. Né? Mas, por essa passagem, não tinha, né? Tanto que ele teve que atribuir a um discípulo para cuidar de Maria. Então, essa passagem do João sugere que esses filhos não eram de Maria. Tá? Então, a tese lá do John Mayer é complicada com João 16, 19 e 26. Tá?
Então, isso sugere que esses irmãos todos eram o quê? Só pode ser filho de José, vindo de casamento anterior. Tá? Epifânio, no século IV, ele vai entender também Jesus como sendo irmão por parte de José, os irmãos por parte de José, de um casamento anterior, que nem aparece no proto-evangelho de Tiago. Então, são meio-irmãos por afinidade, porque afinal Jesus não é filho de José, né? Assim, por afinidade, né? Porque ele é filho da Virgem Maria, ou seja, sem a participação de José. Orígenes também tratou do assunto dos irmãos de Jesus e afirmou acreditar que eles eram filhos de José. Tá? Isso ele fala em comentário a João 1,4. Tá? É interessante que no proto-evangelho de Tiago, no capítulo 20, ele diz assim: E havendo entrado a parteira, disse a Maria: Prepara-te, porque há entre nós uma grande querela em relação a ti. Que querela é ela? Saber se Maria ficou virgem após o parto. Houve segundo o texto, né? Houve essa dúvida, né? Então, Salomé, a porteira, introduziu seu dedo em sua natureza, mas, de repente, deu um grito dizendo: ai de mim, minha maldade, minha incredulidade, eu que tenho a culpa por tentar ao Deus vivo, blá, blá. Ou seja, ela constatou que Maria continuou virgem. Tá? Então, o próprio Evangelho de Tiago, ele dá inclusive um teste aqui que foi feito para garantir que Maria continuou virgem após o nascimento de Jesus. E é um documento que já fala de Maria perpetuamente virgem. Tá? Então, no Oriente, firmou-se essa posição, a posição do proto-evangelho de Tiago, com os irmãos e irmãs de Jesus, filhos de um casamento anterior de José. Tá? Então, eu falei no primeiro vídeo a versão de filhos que nasceriam depois do nascimento de Jesus, filhos de Maria. E aqui eu já estou dando uma outra tradição, mais para o Oriente, baseado no proto-evangelho de Tiago, e também aí em outros textos aí do Epifânio e também Orígenes, e que tratam aí de filhos de José. Tá? José era viúvo, né? Então traz essa, que é mais para o Oriente, essa segunda perspectiva, né? Que Maria então só teria tido um filho, que seria Jesus, não teria tido outros filhos. Então, essa é uma segunda perspectiva do Oriente, que é bastante antiga, tem baseado no proto-evangelho de Tiago, de 150. Essa questão do evangelho de João, né, que fala que Jesus entregou Maria ao discípulo que Jesus amava, né, ela é muitas vezes questionada, porque o evangelho de João, muitos autores questionam a historicidade desse evangelho. Então, muitos acreditam que isso pode ter simplesmente sido uma narrativa do João, tá? Por questões teológicas, porque ela não é corroborada nos sinóticos. Essa passagem não tem nos sinóticos. Tá? Mas, de qualquer maneira, é uma segunda vertente que é adotada mais comumente na igreja do lado oriental. Então é isso. Muito obrigado, então.